Unidos por Cristo. Vamos mais uma vez para mais uma história bíblica, aprendermos um pouco mais do amor de Deus e de como a gente deve viver uma vida em comunidade, uma vida na igreja. Mas antes, a gente tem algo muito especial para fazer. Lembram o que é? Sim, momento de oração. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos, porque nesta manhã podemos estar juntos, aprendendo um pouco mais do teu grande amor. Fala aos nossos corações, que nós possamos ter, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, sempre escrita a tua palavra, esconder a tua palavra no nosso coração. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa história de hoje, ela acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro do Novo Testamento e, como o nome diz, ele conta a história da igreja depois que Jesus subiu ao céu. Então, os apóstolos, que eram discípulos, começaram a pregar o evangelho e tem muitos acontecimentos dentro dessa nova vida da igreja, né, sendo guiada, sendo os ensinamentos dados pelos apóstolos e tudo mais. Bem, a nossa história começa no capítulo 5, mas entre o capítulo 1 e o capítulo 5, poxa, aconteceu tanta coisa, é sobre isso que a gente vai falar agora. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 1 nós temos a ascensão de Jesus aos céus. E Jesus diz uma coisinha muito importante que a gente não pode esquecer. No versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito legal isso, saber que os crentes, aqueles que estavam com Jesus, os discípulos e os outros que aceitaram esse caminho, seriam testemunhas do próprio Jesus em todos os lugares do mundo. No capítulo 2, nós vemos que os discípulos, eles obedeceram a Jesus e permaneceram em Jerusalém. E esse poder, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, aconteceu de uma forma tão maravilhosa, a ponto do Pedro, começar a falar e a pregar o Evangelho e de muitas pessoas aceitarem a Jesus como seu Salvador. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Os convertidos viviam em paz, em alegria, no partir do pão, na comunhão do pão e do vinho. Eles tinham as coisas em comum, não havia falta de nada para as pessoas. Nós tivemos a cura de um coxo, nós tivemos o discurso de Pedro, nós tivemos Pedro e João sendo presos, mas de forma maravilhosa, milagrosa. Enquanto a igreja orava por eles, eles foram soltos. Muitas histórias bonitas. E aí nós chegamos no capítulo 5, na nossa história, sobre Ananias e Safira. Mas eu queria lembrar vocês uma coisa. A igreja tinha tudo em comum. A igreja, os irmãos, eles não suportavam ver os outros passando necessidade. Então, se tinha roupa, eles dividiam a roupa que eles tinham com as outras pessoas. Se eles tinham alimento sobrando, eles dividiam esse alimento com as outras pessoas. Tem até o caso de um homem chamado Barnabé. Ele tinha um campo, né? E ele vendeu esse campo. E ele trouxe o dinheiro do campo de bom grado e deu para os apóstolos, para que esse dinheiro fosse distribuído entre as pessoas, para que ninguém tivesse necessidade. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço,
e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Sabe, Safira, eu tive uma ideia ótima. Esse dinheiro que nós ganhamos na venda desse terreno, a gente não precisa dar todo para os apóstolos, não. Lá tem muito pobre. É mesmo? Você tem razão, Ananias. Vamos entregar tudo para eles, não, eles não merecem. Ananias, como tinha combinado com sua mulher Safira, deixou a maior parte do dinheiro em casa e pegou a menor parte para levar para os apóstolos. Eles estavam mentindo sobre o valor do negócio. Eles estavam mentindo sobre a quantidade de dinheiro que eles iriam colocar aos pés dos apóstolos. Mas eles estavam mentindo para os apóstolos ou eles estavam mentindo para Deus? Lembre-se, Deus tudo vê, e Ananias e Safira tinham esquecido desse detalhe tão importante. Então Ananias levou o dinheiro para o apóstolo Pedro. Chegando lá, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. 3 horas depois, Safira, mulher de Ananias, entrou na presença de Pedro, não sabendo o que havia acontecido. Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Safira, disse Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Bem, eu não sei se você entendeu a nossa história, mas é por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela tem coisas que são difíceis da gente entender assim de primeira, e histórias às vezes complicadinhas da gente conversar com vocês. Essa é uma dessas histórias. Lembra que Jesus falou que nós seríamos testemunhas dele? Ser uma testemunha é ser um representante legal. É uma pessoa assim, é como se eu representasse a Mariane, a minha esposa, em qualquer lugar. É como se a Mariane fosse eu em qualquer lugar. Ser testemunha é isso. Quando a gente tem Jesus no coração, nós somos testemunhas de Jesus em qualquer lugar que nós formos. Então, Jesus é mentiroso? Jesus fala mentiras? Jesus planeja mentiras? Foi isso que Ananias e Safira erraram. Eles mentiram. Mentiram não só do valor que eles tinham vendido o terreno, mas eles tentaram fazer essa mentira ser uma verdade, enganando as pessoas. Isso tem um nome especial. Se chama hipocrisia. Viver uma mentira para ficar bem na fita para outras pessoas.
Deus não quer que a igreja dele seja assim. Então Deus mostrou de forma muito forte que não era para as pessoas serem daquela forma quando ele permitiu que Ananias e Safira expirassem. Cada um deles teve a oportunidade de dizer, não, eu errei, mas eles não fizeram isso. Eles permaneceram mentindo e no erro. O que o tio quer que você entenda? Que Deus não gosta de mentira, não importa a forma dela. Deus é a verdade. A Bíblia diz que a verdade nos libertará. A Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu sei que você, assim como eu, tem Jesus no coração. Nós somos representantes de Jesus. Até a próxima aula.